Sabe, a gente sempre ouve que a história é escrita pelos vencedores, né? Mas e se ela for contada por alguém que lutou de um lado e sobreviveu porque se juntou ao outro? É exatamente essa a história da Guerra Judaica, que chega até nós pela pena da sua testemunha mais importante e, com certeza, mais controversa, Flávio Joséfo. Para entender quem foi Joséfo, a gente precisa primeiro entender essa incrível capacidade que ele tinha de sobreviver ao impossível. Logo na juventude, ele foi um dos pouquíssimos sobreviventes desse naufrágio aí, onde centenas de pessoas se afogaram. Essa foi só a primeira de muitas vezes que ele escapou da morte por um triz, sabe? E isso acabou moldando o destino dele de um jeito que ninguém poderia prever. A vida de Joséfo é basicamente uma série de contradições que são fascinantes. Pensa bem, um sacerdote que vira general, um rebelde judeu que acaba se tornando um protegido dos imperadores romanos, é justamente essa complexidade toda que faz o relato dele, a Guerra Judaica, ser tão fundamental e ao mesmo tempo tão polêmico. Então vamos lá. Como é que um sacerdote, vindo de uma família aristocrática, de repente se vê no comando de um exército? Para entender essa virada de chave, a gente precisa dar uma olhada no barril de pólvora que era a Judeia naquela época, sob o domínio romano. A Judéia estava longe, mas muito longe de ser um lugar unido. A sociedade era totalmente dividida. De um lado, a elite, que queria paz com Roma para manter tudo como estava. Do outro, a população, que clamava por guerra e liberdade. E ali no meio, claro, sempre tem os oportunistas, que viam o caos como uma chance de subir na vida. Uma rebelião era, assim, quase inevitável. É no meio dessa tensão toda que Joséfo, com seus 30 e poucos anos, é enviado para Galiléia com uma missão: preparar a região para a guerra. E ele não perde tempo não, ele fortifica as cidades, estoca suprimentos, arma o povo. Aquele estudioso religioso estava se transformando pouco a pouco num comandante militar bem pragmático. E como era de se esperar, a resposta romana não demorou nadinha para chegar. A poderosa máquina de guerra do Império, que foi aperfeiçoada por séculos de conquistas, marchou direto para o norte. A Galiléia, o centro de toda a preparação de Joséfo, seria a primeira a sentir a fúria deles. Quem liderava o ataque era Vespasiano, um dos generais mais competentes de Roma. A cidade de Jotapata, que era a principal fortaleza de Joséfo, se viu de frente com um cerco absolutamente implacável. É aqui, nessa batalha desesperada, que o destino de Joséfo vai ser selado de uma vez por todas. Depois de semanas de uma resistência que foi heróica, não tem outra palavra, Jotapata cai. Joséfo se esconde numa caverna com os últimos combatentes. O que acontece em seguida não é só uma história de sobrevivência, é um momento que o marcaria para sempre. Para alguns, como um herói, para outros, como um traidor. Encurralado, Joséfo diz que teve uma visão divina. O destino dele não era morrer ali, mas sobreviver. Então ele propõe um pacto de suicídio. Eles tirariam a sorte para um matar o outro. Só que seja por sorte ou por pura manipulação, ele e mais um cara são os últimos a sobrarem. E em vez de morrer, ele se rende. E isso nos traz a pergunta central de toda essa história. Ele foi um traidor ou um sobrevivente? Para salvar a própria vida, Joséfo faz uma profecia ousadíssima ao general Vespasiano. Ele diz que Vespasiano se tornaria imperador de Roma, uma aposta arriscadíssima que, inacreditavelmente, se tornou realidade, selando o destino dos dois. A vida de Joséfo muda da água para o vinho. O general judeu, agora uma espécie de prisioneiro consultor no acampamento romano. Isso dá a ele uma visão única e, ao mesmo tempo, muito dolorosa da destruição do seu próprio povo. Ele passa a observar a guerra do lado dos seus inimigos. Com a Galiléia já dominada, as legiões romanas, agora sob o comando de Tito, que era filho do novo imperador Vespasiano, marcham para o prêmio final, Jerusalém. E Joséfo está lá com eles, forçado a testemunhar e a registrar cada detalhe horrível daquele cerco. O cerco romano simplesmente estrangulou a cidade. A fome se tornou uma arma muito mais cruel do que qualquer espada. Ela transformou a cidade santa num verdadeiro inferno de sofrimento, como o próprio Joséfo descreveu com essas palavras. Olha, a maior tragédia, talvez, tenha sido que Jerusalém não foi destruída só pelos romanos. Ela se autodestruiu. As mesmas facções rivais que já existiam antes da guerra agora se matavam dentro dos muros, profanando o templo e enfraquecendo as defesas. Quando os romanos finalmente invadiram, eles encontraram uma cidade que já tinha se devorado por dentro. A guerra parecia ter acabado, mas ainda faltava um último ato de desafio. Lá no topo de uma montanha isolada no meio do deserto, um grupo de rebeldes ainda resistia na fortaleza de Massada.
Quem estava em Massada eram os mais extremistas dos rebeldes, os sicários. Eles se recusavam a se render e fizeram daquela fortaleza no deserto seu último reduto, um símbolo de resistência até o fim mais amargo possível. O relato que Josefo faz do que aconteceu em Massada é de arrepiar. Diante da derrota certa, os defensores tomaram uma decisão assim, impensável. Em um ato final de desafio, quase 1000 homens, mulheres e crianças escolheram a morte em vez da escravidão. Quando os romanos finalmente conseguiram romper os muros, encontraram apenas um silêncio de túmulo. A guerra acabou, a Judéia estava em ruínas, e Josefo, o sobrevivente, tinha uma nova missão: escrever a história. A grande ironia da vida de Josefo é como ela terminou. O ex-general rebelde viveu o resto dos seus dias em Roma, com todo o conforto e privilégio, patrocinado pelos mesmos imperadores que destruíram a terra natal dele. Foi nesse ambiente que ele escreveu a história que se tornaria a nossa principal fonte sobre esse período devastador. Com essas palavras, o próprio Josefo deixa o julgamento para a posteridade. Ele apresenta a sua versão dos fatos e nos convida a formar nossa própria opinião sobre as ações e o caráter tão complexo dele. E essa é a pergunta que fica no ar. O relato de Josefo é uma obra-prima da historiografia, não há dúvida. Mas é também a história contada por um homem que precisava justificar as próprias escolhas, que foram extraordinárias. Ele foi um traidor que reescreveu a história para se safar, ou foi um sobrevivente pragmático que preservou a memória do seu povo da única maneira que conseguiu? A verdade sobre Flávio Josefo? Bom, essa é uma questão que a história provavelmente vai continuar debatendo.